Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. Eu sou André Otávio Assis Muniz e neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu tenho visto com uma certa frequência nas redes, né? E que vale a pena nós batermos um papo a respeito, ou seja, as novas nobrezas, as casas restauradas e as alegadas dinastias em exílio. O canal Transcendência fala sobre tradição, então, obviamente, esse é um tema que se relaciona com a tradição e que, infelizmente, gera muita incompreensão e que, consequentemente, faz com que muitas pessoas se aproveitem dessa incompreensão. O objetivo do vídeo não é criar polêmica, brigar, gerar conflito, ofender a quem quer que seja ou algo do tipo, mas apenas pontuar algumas coisas e esclarecer as pessoas de boa fé que, em geral, não sabem muito bem com o que ou com quem estão lidando. Sendo assim, se você que está me assistindo acha ou é de fato um príncipe em exílio, um duque, uma duquesa, ou seja lá o título que você se dá, lembre-se que eu não estou aqui querendo te convencer de coisa nenhuma, né? Se você tem uma corte, um grupo ou uma organização qualquer, no Brasil a liberdade de associação é garantida pela Constituição Federal e você pode, portanto, fazer do modo que bem entender. É seu direito se proclamar rei e ninguém tem nada com isso, né? Desde que você não cometa nenhum crime. A análise aqui é dirigida àqueles que querem, de fato, entender a coisa por um viés tradicional e não para aqueles que já estão convencidos de sua própria majestade. Bom, para que vocês entendam de onde vem a minha formação sobre esse tema, eu vou ter que falar um pouquinho de mim mesmo, coisa que eu não aprecio muito, mas que nesse caso será necessário. A minha família paterna vem do sul de Minas Gerais. O meu primeiro ascendente paterno a viver aqui no Brasil veio de Portugal, da ilha de São Miguel, em Açores. Isso por volta de 1750. O nome dele era Pedro José Muniz, com O, que depois foi abrasileirado para Muniz, com U. Ele foi o meu pentavô, né? Um dos filhos do Pedro José Muniz foi o capitão Francisco José Muniz, meu tetra-avô. Ele era capitão da Guarda Nacional desde 1832. Um dos filhos dele, meu trisavô, era chamado de Patriarca Alferes. Ele nasceu em 1806, né, chamava-se José Joaquim Muniz e faleceu em 1862. O José Joaquim Muniz foi pai do Major Antônio José Muniz, o meu bisavô, né, que nasceu em 1842 e faleceu em 1926. Né? O Antônio José Muniz ele foi pai do Otávio Fernandes Muniz, meu avô, que nasceu em 1900 e faleceu em 1996. Bom, eu dei a vocês aqui os nomes até o meu pentavô, no século XVIII. Né? Se eu quisesse regressar mais, né? Se eu quisesse ir mais para trás, eu poderia falar dos meus ex-avós em Portugal, Francisco Araújo e Maria Muniz, né? Pais do meu pentavô Pedro José Muniz. E se eu quisesse retornar mais ainda, eu traçaria então a linhagem da Maria Muniz com os marqueses de Angeja, né, os condes de Vila Verde e com pelo menos 15 fidalgos da Casa Real Portuguesa da minha família, né? E aí vamos regressando, né? Regressando, por exemplo, chegar lá na Idade Média. Então, o rei Hugo IV de Chipre, né, que se casou com Alice Ibelin,
e foi pai de Jean, que foi príncipe de Antioquia, e que foi pai de Jaques, que era conde de Chipre, que se casou com a Marguerite de Lusignan, até chegar em Febo de Lusignan, em 1485. Febo de Lusignan foi pai de Leonor de Lusignan, que se casou com Vasco Gil Muniz, que era que era vedor do infante Dom Pedro, duque de Coimbra. Então, através da Leonor de Lusignan, a minha família se mesclou com o sangue real da casa do Reino Latino de Chipre, né, a casa de Lusignan. Enfim, e já o Vasco Gil Muniz já era de família nobre, né, vedor do infante Dom Pedro, duque de Coimbra, tem o escudo dele conhecido, né, enfim, eles, né, o Dom Pedro não, a Leonor de Lusignan e o Vasco Gil Muniz, eles foram pais do Febo Muniz de Lusignan, que se casou com a aia da duquesa de Bragança, Dona Isabel, né? E eles tiveram como filhos ali Jerônimo Muniz, Gil Aires Muniz, Antônio Muniz. Em resumo, eu poderia demonstrar aqui a minha ligação familiar com o reino de Chipre na Idade Média, poderia também citar cavaleiros da Ordem de Cristo, cavaleiros da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e até um Gran Cruz da Ordem da Torre e da Espada, que foi também sexto marquês de Angeja, Dom João de Noronha, Camões de Albuquerque e Souza Muniz, né? Agora, quantos exames de DNA eu tive que fazer para saber disso tudo? Nenhum, né? Meu avô falava do bisa dele, ou seja, do patriarca Alferes, e das histórias que o patriarca Alferes contava ao major, ou seja, ao papai do meu avô, né, o meu bisavô. Uma prima minha recolheu um monte de documentos, né, históricos da casa dos velhinhos da minha família, do meu avô, das tias, dos irmãos dos meus tios-avós, né, e fez um livro só sobre a história da família no Brasil. O meu nome, inclusive, está lá no livro. Se eu pegar o Armorial Lusitano, a história dos brasões da Sala de Sintra, ou algum outro documento desse tipo, então está lá uma porção de gente da minha família. Se eu olhar para o retrato do quarto conde de Vila Verde, terceiro marquês de Angeja, que eu até coloquei lá no meu Instagram, né? Então, se eu olhar aquele retrato, eu vou ver a minha cara daqui a uns anos, né? As mesmas olheiras crônicas, né? Os olhos, a tendência à gordura, enfim. Tudo isso são histórias que eu cresci ouvindo, né? Eu cresci ouvindo meu avô falando do Império do Brasil, contando histórias sobre as perseguições republicanas contra os monarquistas, sobre as relações que os Munizes daqui do Brasil tentavam manter com os Munizes de Portugal, sobre a ilha de São Miguel, né, com a sua paisagem parecida com a paisagem ali do sul de Minas Gerais, com o nome Cabo Verde dado a uma região ali do sul de Minas Gerais relacionada à Vila Verde em Portugal, né, e ouvi outras coisas, ouvia sobre a conduta da nobreza, como um nobre deve ser, como ele deve se portar, quais elementos um homem deve valorizar na vida, etc. E nada disso eu descobri, portanto, agora. Né? Na época do plebiscito sobre a mudança de governo, eu tinha 13 anos. Né? E ali, junto com meu avô, eu rezei vários rosários para a restauração da monarquia no Brasil. O que eu estou contando, né? O que eu estou contando aqui, eu estou contando para dizer que eu não sou um parvenu, né? Eu não sou um recém-chegado que aprendeu lendo em sítios eletrônicos ou em livros de procedência duvidosa. Eu não precisei fazer teste de DNA para alegar nada relativo à história da minha família paterna, mas recebi isso de um modo natural. Né? Eu não vou restaurar
o reino latino de Chipre, eu não vou me titular príncipe e nem dizer que eu sou o rei latino do Chipre pro memória, também não vou me apresentar aqui como cavaleiro e nem declinar os títulos honoríficos de nobreza que eu recebi de um querido amigo, né? Também de uma casa nobre, comprovadamente nobre, né? Então, essas coisas, elas importam apenas para mim, né? Como parte do meu patrimônio imaterial pessoal, não para me fazer respeitar ou notar diante dos outros. Infelizmente, o que eu tenho visto é que muita gente está se aproveitando do desconhecimento das pessoas para se autoafirmar, para se sentir importante e fazer dinheiro com base em alegações inverídicas ou, no mínimo, descontextualizadas e aumentadas. Nobreza é nobreza de atitudes, de pensamento, de formação, né? Nobreza se transmite junto com valores familiares e com educação. Nobreza não é doença genética que passa de uma geração a outra de modo espontâneo e nem doença transmissível pelo contato com sangue, né? Então não adianta nada eu apresentar exame de DNA dançando na roda de bêbados e falando problema, né? Não adianta eu tentar me fantasiar de príncipe sem ter os modos e as atitudes próprias de um príncipe. Então, gente que fica se ameaçando pelas redes sociais, querendo botar banca de poderosa ou fazendo comentários deselegantes sobre os outros, só testemunha aquilo que realmente é, ou seja, a própria condição plebeia. Então eu vou tentar aqui ilustrar um pouco algumas situações. Então vamos começar pensando numa história hipotética, na história hipotética do Joãozinho ou do Zezinho, ou o nome que você quiser dar. O Joãozinho ou Zezinho, ele nasceu em uma família de poucas condições financeiras e de pouca educação formal. Seus pais eram separados, ou nunca se casaram, ou ainda foi criado apenas pela mãe, sem saber quem foi o pai, né? E aí a mãe era uma pessoa que não gostava de ler, de estudar, gostava mais de assistir a TV nas poucas horas de folga que tinha, né? Era uma trabalhadora humilde, que tinha muito trabalho e pouca folga, né? E o Zezinho um dia ele viu um filme, uma novela, ou leu um livrinho infantil que apareciam ali reis, príncipes ou princesas, e ele se encantou com aquilo. E aquela ideia ficou rodando a sua cabeça, e um dia ele resolveu que queria ser príncipe, né? Ou no mínimo nobre, com um título bem grandioso, né? E o Zezinho perguntou então à sua mãe, mas ela não sabia nem o nome do seu avô, né? Então as tias, os outros parentes do Zezinho também nem ligavam para isso, nem sabiam quem era o nome do avô, do bisavô, nem nada. E um dia, olhando a internet, o Zezinho descobriu que poderia fazer umas pesquisas através de DNA. Então ele foi lá e comprou um pacotão genético e descobriu que há 45 gerações atrás, em uma linha colateral do seu DNA, estava lá um rei da Ásia Central ou do Oriente Médio. Rei esse que deve estar aí no DNA de 80% da população mundial, né? Assim como muitos outros reis. E o Zezinho ficou felicíssimo, né? E depois de ler ali um tratado sobre nobreza, que foi publicado pelo professor doutor Hermenegésio Ataúfo Ariranha, que também assinava como Sua Alteza Imperial e Real, Patriarca Primaz da Igreja dos Babilônios da China Setentrional, Vacílios Teodósios XV. Então ele acreditou, o Zezinho lendo esse livro, acreditou que podia fazer a restauração pró-memória do reino dos Incas venusianos do Oriente. E sendo assim, o nosso Zezinho fez um decreto régio restaurando a casa real e imperial do reino dos Incas venusianos do Oriente,
e se declarando um chefe dinástico em exílio e registrou essa declaração em cartório. E como chefe dinástico em exílio, Zezinho tratou de compor a sua corte e pediu ao pastor neopentecostal do seu bairro que o consagrasse como príncipe. O pastor se negou, então ele procurou uma igreja que se declara ortodoxa, mas que não segue os cânones ortodoxos, e nem tem também um sínodo regular, mas que foi fundada em um bairro lá da cidade do Zezinho mesmo, né? O livro que o Zezinho leu, né, aquele do professor Hermenegésio, garante que é assim que se faz. E o patriarca primaz dessa igreja, Dom Zeus Supremo, o abençoou como príncipe, né, e lhe deu uma bula garantindo que ele é príncipe para valer, né, chefe dos incas venusianos do Oriente. E o Zezinho não entende, eles não conseguem entender, e nem o grande Dom Zeus Supremo, né, eles não conseguem entender que as distinções da nobreza secular estão no âmbito civil, não no âmbito religioso, né? O Papa de Roma, ele só nobilita enquanto soberano chefe de Estado, não enquanto bispo de Roma, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com sucessão apostólica, como alguns especialistas, entre muitas aspas, ensinaram ao Zezinho. E o pobre Zezinho, ou Joãozinho, não conhece muito, mas ele tem muito boa vontade, né? E logo ele incorporou ao seu vocabulário palavras como nobiliárquico, heráldico, fons honorum, ius sanguinis e outras do tipo. O Zezinho erra bastante no português, na ortografia, na concordância verbal, na acentuação, mas gosta de usar termos que ele inventa ou que ele nem sabe direito do que se trata, mas ele usa assim mesmo, fora de contexto. E se você quiser ver o Zezinho nervoso, é só questionar as suas alegações, né? Zezinho, ele gosta de falar empolado, né? Ele gosta de menosprezar o conhecimento dos outros e dizer que é apoiado e que é reconhecido porque ele é signatário da ONU e fez apostilamento de Haia dos seus documentos. Infelizmente, para o Zezinho, as pessoas acabam descobrindo que ser signatário do Pacto Global da ONU, qualquer empresa pode ser. Se eu tenho um restaurante, um mercadinho, uma quitanda, eu posso ser signatário do Pacto Global da ONU. O Pacto Global da ONU é tão somente uma iniciativa que foi criada no ano 2000 para as empresas alinharem as suas estratégias e operações ao que eles chamaram de 10 princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade contemporânea. Então não tem absolutamente nada a ver com reconhecimento nobiliárquico, né? É só você pesquisar aí no seu computador sobre o Pacto Global da ONU e ver do que se trata. Já em relação ao apostilamento de Haia, também bastante falado, né? O apostilamento de Haia não passa de um reconhecimento de documento público pelos 125 países signatários do Tratado de Haia, né? O apostilamento, ele atesta que um documento público é legítimo, no sentido de que são verdadeiras as assinaturas, o cargo do agente público que registrou aquilo, o selo, o carimbo da instituição, etc. Então, o apostilamento, ele não diz que uma declaração é verdadeira historicamente, mas ele diz que é uma declaração que foi registrada em um cartório reconhecido e que esse registro foi feito por um tabelião reconhecido em um dos países signatários do tratado. Aí alguém vai dizer, mas se o documento é público, então é verdadeiro. É verdadeiro no sentido formal, né? Não no sentido do conteúdo. Ou seja, no sentido formal. Não é verdadeiro no sentido da matéria que está nele tratada, né? Porque a matéria que está nele tratada não é necessariamente competência do Estado ou
nem quer dizer que é verdadeiro historicamente, né? Então eu vou explicar bem direitinho para que todo mundo entenda. Para tornar um documento público, o requerente ele deve comparecer ao cartório de notas escolhido e apresentar os documentos pessoais originais, como RG e CPF. Então, para a lavratura do documento, o interessado deve declarar o que deseja para o escrevente do cartório, que transcreverá, né, o conteúdo no livro notarial, tornando então a declaração pública. Então, basicamente, se eu quiser ir até o cartório e registrar como pública a minha declaração de que eu estou restaurando a cristandade medieval ou de que eu sou o avatar da era atual, o escrevente reproduzirá ali as minhas falas e fará constar que eu declarei isso publicamente, ou seja, que é verdade que eu declarei tais e tais coisas, sem discutir o mérito histórico ou doutrinário da minha declaração. Deu para entender? Acredito que eu não preciso mais continuar aqui batendo no nosso príncipe Zezinho ou Joãozinho. Nós podemos passar a um outro exemplo hipotético. Então vamos pegar um hipotético personagem, podemos chamá-lo, sei lá, de Rolando, né? Que é de fato descendente de uma família que governou a monarquia do país X por alguns anos, né? O Rolando ele não recebeu lá grande formação, mas ele tem apenas um sobrenome que foi importante historicamente há muito tempo atrás, né? O Rolando não é um sujeito culto, não tem lá muitos bons modos, mas ele descobriu que poderia fazer algum dinheiro vendendo alguns títulos honoríficos baseado em um suposto direito, entre aspas, que ele teria herdado da família. Isso é legítimo? É óbvio que não, né? As dinastias elas podem ser derrubadas, como aconteceu com a própria família do Rolando, né? Podem ser substituídas, inclusive completamente extintas, né? Uma dinastia se sucede à outra. A história das monarquias, né, é basicamente a história das famílias que se sucedem nos tronos, né? Então, o que pode ser transmitido por uma família destronada, né? São títulos pertencentes à casa do Rolando, não ao Estado, né? Então, ao patrimônio imaterial da família, e não os títulos de um império que não existe mais, né? Obviamente que quando nós falamos de patrimônio imaterial, nós estamos falando de conhecimento, de cultura, de modos, de valores, de ideias, etc., que acompanham os títulos de caráter privado e não de medalhas e papéis que são vendidos com o pomposo nome de pagamento de mercês, como se fosse um título público, né? Isso não tem sentido. Então, tanto no caso do nosso hipotético Zezinho, quanto no caso do nosso hipotético Rolando, nós temos situações em que a boa-fé das pessoas e o desconhecimento também está sendo utilizado de modo indevido. Agora, com essas informações, você pode escapar desses equívocos e se concentrar naquilo que realmente importa, ou seja, no caráter, nas atitudes e na nobreza real. Um abraço, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.